Bem, pessoal, já está gravando. Então, hoje nós vamos para a nossa primeira aula da unidade 2. E na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre os efeitos da difusão externa sobre as reações catalíticas. Bem, só relembrando o que nós vimos até o momento, no caso aqui, considerando uma reação geral do tipo A dando B, né, sendo uma reação de catalase heterogênea, até a obtenção desse produto B, esse processo passa por 7 etapas, certo? No caso, passa por uma difusão externa, no qual o reagente A, na fase gasosa, ele é transferido até a superfície do catalisador. Em seguida, há uma difusão interna através do catalisador da superfície externa até o sítio ativo. E quando chega no sítio ativo, para que nós tenhamos um processo de catálise, é necessário o quê? 3 etapas de reação. A etapa 3, que é uma etapa de adsorção. A etapa 4, na qual há uma reação na superfície. E se o produto for dissolvido, nós temos também uma etapa de dessorção e mais 2 etapas de difusão, no caso da difusão do produto. Então, pessoal, nós temos 4 etapas de transferência de massa, tá certo? E 3 etapas de reação. Acontece que muitas das reações de catálise heterogênea, ela é limitada para transferência de massa. E, inicialmente, no nosso capítulo anterior, a gente considerou que, no caso, a lei de velocidade e as etapas de reações catalíticas, elas não eram limitadas pela difusão, pelas etapas de transferência de massa. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar quais as condições em que a difusão ela pode ser desconsiderada. Aí, para isso, a gente vai analisar agora os efeitos de resistência à transferência de massa externa e, no próximo conteúdo da disciplina, a gente vai analisar os efeitos de transferência de massa relacionadas à resistência interna. Aí, pessoal, por que é importante a gente estudar isso? No nosso algoritmo de resolução de problemas de engenharia das reações químicas, a primeira etapa do algoritmo é o balanço molar, certo? No caso, esse balanço molar, ele é baseado no tipo de reator e, no caso, quando há transferência de massa, o que a gente tem que fazer? A gente precisa incluir o fluxo molar. Tá certo? Porque incluindo o fluxo molar, a gente consegue, então, incluir os efeitos de difusão, ou seja, os efeitos de transferência de massa. Aí, para isso, a gente iniciou essa unidade pedindo uma atividade para casa, para vocês fazerem uma revisão sobre os fundamentos de transferência de massa. Então, pessoal, no caso do fluxo molar, do espécie A, esse fluxo molar, ele é resultado de 2 contribuições, certo? No caso, uma contribuição devido à difusão, a difusão molecular, que é gerada por um gradiente de concentração, e uma transferência de massa, certo? Devido à maior parte do fluido, tá certo? Que é causado pelo processo de convecção. No caso da contribuição causada pelo gradiente de concentração, a gente tem um fluxo molar por difusão, e nesse caso,
essa contribuição é avaliada pela lei de Fick, tá certo? Isso aqui é uma equação que vocês já conhecem, que relaciona o fluxo molar, no caso aqui representado por JA, em função do gradiente de concentração. No caso, como a concentração total ela é constante, essa concentração C, então, pode sair de dentro do gradiente e ficar em função da fração molar de ar, tá certo? Lembrando, pessoal, que no caso C de A aqui, a concentração molar de ar, ela pode ser colocada em função da concentração total e da sua fração molar, certo? No caso de C ser constante, vai sair de dentro do gradiente e vai ser colocado como sendo o gradiente da fração molar de ar. Aí, no caso, a gente considerar somente o fluxo na direção de Z, ou seja, a gente sabe que o fluxo molar é uma grandeza vetorial, ou seja, em 3 dimensões, mas considerando somente na direção de Z, no caso desse, o diferencial de C de A vai ser igual, o gradiente de C de A vai se tornar o diferencial de A em relação a Z. E, mais uma vez, colocando em função da fração molar, tá certo? A concentração total vai sair de dentro do diferencial e vai ficar em função somente da fração molar. Tá certo? Aqui está todos os termos da equação. No caso, DAB é o coeficiente de difusividade de A em B. C de A, como já falei, é a concentração de ar. C, a concentração total. E Y de A é a fração molar de ar. Aí, no caso do fluxo molar por convecção, a gente vai simbolizar, no caso, pela letra B, certo? Então, aqui B de A representa o fluxo molar por convecção do componente A, e esse fluxo molar por convecção ele pode ser dado em função do fluxo total de todas as moléculas, ou seja, o somatório dos fluxos molar das espécies individuais, ou também pode ser dado em função da concentração do componente em questão. Aí, nos casos de difusão, a gente considera o caso da difusão binária, considerando 2 elementos A e B, foi isso que eu pedi para vocês fazerem em casa. E a gente tem 4 casos principais, certo? Nós temos a contradifusão equimolar, no qual, por exemplo, tem uma reação do tipo A gerando B, tá certo? Então, na contradifusão equimolar, cada mol de ar que reage sobre a superfície, tá certo? Cada mol de ar que flui para a superfície, um mol de B vai fluir em sentido contrário, tá certo? Então, nesse caso, o fluxo molar de ar vai ser igual ao fluxo molar de B. E no caso do somatório do fluxo molar total, né? Isso aqui vai dar igual a zero, tá bom? No caso, como são grandezas vetoriais, né? Um vai ser o inverso do outro. Tá certo? E no caso, quando o fluxo molar total é igual a zero, isso significa o quê? Que a contribuição do fluxo em relação à convecção também vai ser nula. Tá certo? Isso aqui vem daquelas equações anteriores que eu mostrei. Aí, no caso, quando o fluxo molar em relação à convecção é nulo, então o fluxo molar total vai ser devido somente à difusão. No caso, nesse primeiro caso, o fluxo molar vai ser igual à contribuição dada pela lei de Fick, tá certo? Isso é a mesma coisa que ocorre também em concentrações diluídas, certo? No caso de concentrações diluídas, a fração molar de ar é próxima de zero, então, nesse caso,
o fluxo molar devido à convecção também vai ser próximo de zero. Então, recai no mesmo caso da conta de difusão equimolar. O fluxo molar vai ser somente devido à difusão. Aí nós também temos outros casos, a difusão através de um gás estagnado, tá certo? A solução vai dar uma equação logarítmica, tá bom? Isso aqui é, no caso, considerando o gradiente total. Aí, considerando somente a direção Z, ou seja, somente um fluxo unidirecional, no caso, na direção Z, é um fluxo unidirecional, a equação vai ter essa forma aqui. W de A, que é o fluxo molar do reagente A, igual a menos C, difusividade de A em B, no caso, dy de A sobre 1 menos y de A, certo? Lembrando que aqui também tem um dz, então fica dessa seguinte maneira, WA dz igual a esse termo aqui, tá certo? Aí, finalmente, nós temos também o caso da convecção forçada, certo? Convecção forçada, então, nesse caso, a contribuição do fluxo devido ao termo de convecção é muito maior, tá certo? Devido ao fluxo gerado pelo gradiente de concentração, certo? Então, nesse caso, o fluxo molar de ar vai ser somente devido ao termo de convecção, que pode ser dado também em função da concentração de ar, tá certo? E da velocidade média molar. Não, desculpa, velocidade média de escoamento, certo? Aí, no caso, pessoal, o termo de velocidade é dado também, né, em função da vazão volumétrica e da área da seção transversal ao escoamento, tá certo? Então, a gente utilizou essa expressão para substituir aqui e chegar nessa expressão aqui do fluxo molar de ar. Bem, até aqui foi a atividade de casa que eu pedi para vocês revisarem e me enviarem pelo Moodle, tá bom? Se vocês precisarem de um prazo a mais, um prazo adicional, a gente pode colocar isso até amanhã para quem não fez a atividade, tá bem? Já em relação à aula de hoje, tá certo? A gente vai começar falando sobre a difusão e o transporte convectivo. Então, pessoal, qual é a nossa missão? Nossa missão é incluir, tá certo, o fluxo molar na equação do balanço molar. Aí vamos lá, como é que isso vai ser feito? Em reatores 1, a gente trabalhou bastante com vazão molar. A gente vai também continuar trabalhando com vazão molar. No caso, a vazão molar, ou seja, que é dado em mol por segundo, ela é o quê? Ela vai ser o produto da concentração desse reagente A, certo? Multiplicado por sua vazão volumétrica, tá certo? Esse Ni aqui representa a vazão volumétrica. Em reatores 2, a gente vai ter que incluir o fluxo molar de ar na expressão da vazão molar. Então, no caso, a vazão molar vai ser igual ao produto de quem, pessoal? O produto do fluxo molar multiplicado pela área, certo? Transversal a esse fluxo, tá bom? Então, vamos lá, como é que isso vai ser feito? A gente já comentou que o fluxo molar, ele é
resultado de duas contribuições. O resultado devido à difusão de ar, ao transporte difusivo de ar, devido a um gradiente de concentração, e também resultado do transporte convectivo de ar. Então, substituindo as expressões que nós vimos anteriormente, essa expressão de fluxo vai ficar nessa forma aqui, tá certo? Lembrando que isso aqui está considerando o fluxo unidirecional, somente na direção de Z. Então, combinando a expressão do fluxo com a, a expressão aqui da base molar, a gente vai chegar nesta expressão, certo? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, isso aqui é o fluxo, né? Molar de ar, tá certo? Multiplicado pela AC, que é a área da seção transversal ao escoamento. Aí, outra coisa que eu pedi para vocês também fazerem foi obter a equação, certo, do balanço molar de um componente A em coordenadas retangulares. E essa expressão aqui mostrada na tela. A gente sabe que no caso de um escoamento unidirecional, a diferencial de A em relação a X em relação a Y vai ser nula, certo? Além disso, no estado estacionário, ou seja, o termo de acúmulo, que é a diferencial da concentração de A em relação ao tempo, também é zero. Beleza? Daí, aqui nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, e para resolver essa equação, a gente vai precisar de quê? Nós vamos precisar das condições de contorno. Aí, no caso, pessoal, a gente tem uma série de condições de contornos que são listadas para os problemas de engenharia das reações químicas. As principais condições de contorno, elas estão listadas na tabela 11.1 do nosso livro-texto, tá certo? No caso, só lembrando, nosso livro-texto é o Folha da quarta edição. Aqui, pessoal, aqui a gente tem, então, as principais condições de contorno, como eu listei para vocês, no caso, a condição de contorno 2B e 2C. E a primeira condição de contorno, no caso a 2B, diz o seguinte, ó, considere que o fluxo molar para a superfície é igual à velocidade de reação na superfície, certo? O que isso quer dizer? Significa dizer que todo o fluxo do reagente A que chega na superfície reage. Então, nesse caso, a gente pode igualar a equação do fluxo molar à sua equação de velocidade, certo? A outra condição de contorno, que é a condição de contorno 2C, considera que o fluxo molar no contorno, ou seja, na fronteira do nosso sistema de controle, é igual ao transporte convectivo ao longo da camada limite. Certo? Por exemplo, a gente tem aqui um sistema, tá certo? Sei lá, uma partícula de catalisador. E a gente sabe que quando há um escoamento sobre uma partícula, nós temos uma película, né, um filme de fluido estacionário a essa superfície. Esse filme estacionado, a gente conhece como sendo a camada limite, e no caso, a gente aplica assim condição de contorno. A gente diz que todo o fluxo nessa fronteira, nesse contorno, é igual ao transporte convectivo, tá bom? Nessa equação aqui, o termo Kc, ele é o coeficiente de transferência de massa, certo? Em geral, Kc, ele é função da difusividade de A em relação ao outro componente B, tá certo? E a espessura delta, tá bom? No caso, essa espessura delta é, é a espessura, opa, é a espessura
da camada de fluido estacionado na superfície, ou seja, a espessura da camada limite. Pessoal, vocês hoje estão mais calados do que nunca, viu? Marquem um pouco d'água. Então, pessoal, para mostrar a aplicação dessas condições de contorno, a gente vai considerar agora o primeiro caso, que seria o caso de uma difusão sem reação. Daí, na modelagem desse problema, a gente vai dividir em 6 etapas principais. Inicialmente, a gente vai executar um balanço diferencial de massa em relação a uma espécie particular. No caso, a gente sempre escolhe o reagente A. Na segunda etapa, a gente vai colocar a vazão molar de ar em função do fluxo, tá certo? Ou seja, em função daqueles casos que nós vimos anteriormente, no caso, em função do transporte difusivo e convectivo, mas em alguns casos, um ou outro pode ser desprezado, tá certo? Isso a gente vai fazer na terceira etapa, que é substituir W de A por uma expressão apropriada. A gente vai estabelecer as condições de contorno e resolver para obter o perfil de concentração, certo? No caso, para obter a concentração de A em função de alguma variável, no caso, como aqui o fluxo é na direção de Z, em função ao comprimento Z. E, finalmente, obter o fluxo molar de A, ou seja, a expressão de W a Z. Aí, para ilustrar esse tipo de problema, a gente vai considerar aqui o exemplo 11.1 do nosso livro-texto, tá certo? Um exemplo que foi modificado, que diz o seguinte, ó. A espécie A, em baixas concentrações, está se difundindo no estado estacionário, certo? Esse termo aqui significa estado estacionário. Ele está se difundindo através de um filme estagnado B de espessura delta, em direção à superfície externa do catalisador, certo? Então, aqui nós temos a figura que mostra o catalisador, tá certo? E no qual a gente tem o fluxo de um reagente A sobre a sua superfície, tá certo? Aí, para simplificar os cálculos, a gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar que o diâmetro da partícula de catalisador, certo? É muito maior do que a espessura do filme estagnado na superfície, certo? A espessura delta. Aí, nesse caso, então, a gente tem aqui a modelagem para um sistema em coordenadas esféricas, né? Então, para que esse problema a gente possa resolver em coordenadas cartesianas, certo? Ou então coordenadas retangulares, é mais comumente chamado. Opa, vou manter aqui as modificações. Às vezes dá esse bug aqui na mesa digitalizadora. Então, pessoal, como estava falando para vocês, se a gente considerar que o diâmetro da partícula de catalisador é muito maior do que a espessura da camada limite, esse problema em coordenadas esféricas ele pode ser modelado em coordenadas retangulares.
Daí, pessoal, a gente pode, então, fazer essa aproximação e fazer o balanço nessa camada de fluido, tá certo? A gente considera como sendo o sentido positivo, o sentido na direção da superfície, tá certo? Aqui é a superfície do catalisador. E antes de iniciar o problema, a gente vai ter que a gente vai ter que definir as camadas, as condições de contorno, tá certo? Por exemplo, aqui é onde começa a camada limite, tá certo? Aqui Z é igual a zero, tá bom? E aqui, pessoal, é onde termina a camada limite. Então, o momento Z vai ser igual a delta, tá certo? A partir desse ponto, a gente tem a superfície do catalisador. Aí nós sabemos que as propriedades do fluido, além da camada limite, são idênticas à do fluido no estado livre, tá bom? Então, na condição Z aqui, a concentração de ar vai ser igual a CAB. CAB representa a concentração do fluido na sua forma livre, certo? E quando Z for igual a delta, ou seja, sobre a superfície do catalisador, a concentração de ar vai ser igual a CAS, ou seja, concentração de ar na superfície. Então, considerando esse problema, a gente pede que vocês façam o seguinte, que vocês determinem uma expressão da concentração de ar em função da espessura do filme Z, ou seja, CA como uma função desse comprimento Z, tá certo? E também mostrar esse comportamento graficamente, ou seja, ele é exponencial, ele é linear, aí vocês vão fazer isso como atividade de casa, tá certo? Eu vou colocar isso no Moodle e vocês vão me entregar essa atividade. Aí, com a concentração de ar, vocês também podem obter o fluxo molar de ar, certo? Lembrando, pessoal, que no caso do fluxo molar de ar aqui, é um valor numérico, viu? Vocês vão aplicar esses valores de difusividade, frações molares, concentração total, e vão me dar o fluxo molar de ar na superfície. Ok? Aí, o tópico da aula de hoje, que a gente só vai iniciar, a gente não vai terminar esse tópico, é modelar a difusão com reação química. A gente sabe que, no caso, quando a gente tem um escoamento de um fluido sobre um catalisador, a gente tem, nas proximidades da superfície do catalisador, um filme de fluido estagnado, tá certo? Esse filme estagnado, a gente conhece como sendo a camada limite. E a gente sabe que toda a resistência à transferência de massa toda a resistência à transferência de massa é concentrada nesse filme de fluido. Aí, mais uma vez, tá certo? Considerando que o diâmetro de partícula do catalisador ele é muito maior do que a espessura da camada limite, a gente pode, diâmetro de partícula do catalisador, ele é muito maior do que a espessura da camada limite, a gente pode resolver esse problema considerando que ocorre em coordenadas retangulares. Aí, no caso, a equação do fluxo molar de ar, ele vai se resumir nesta expressão, tá bom? E, dessa maneira, para a gente calcular o fluxo molar de ar, a gente precisa de quem, pessoal? A gente precisa calcular o valor da espessura delta.
Acontece, pessoal, que essa espessura delta, ela é difícil de calculada, não tem como a gente calcular o comprimento dessa espessura. Aí uma forma de calcular essa espessura, que é função de quem, pessoal? Da difusividade e também das propriedades dos fluidos, é calcular o termo Kc, certo? Então a gente pode substituir o termo Kc na equação anterior e a partir desse termo Kc, que é o coeficiente de transferência de massa, calcular o fluxo molar de ar. E para calcular esse fluxo molar de ar, a gente precisa inicialmente calcular o valor de Kc, e esse Kc ele é calculado através de correlações em função dos números adimensionais, certo? Então, a gente vai deixar essa modelagem para a próxima aula, e aqui está a referência consultada, tá certo? Eu peço que vocês leiam o nosso livro-texto, que é exatamente o capítulo 11, nas páginas aqui indicadas, tá bem, pessoal? Vou manter aqui as modificações e vou parar aqui a gravação, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.